Salve, salve rapaziada, chegando aqui para mais um vídeo do Italent Co e dessa vez o primeiro no YouTube. Caralho, migramos de plataforma. Eu sabia que isso uma hora ia acontecer porque uma coisa é você passar no Instagram, uma rede social que as pessoas são extremamente frenéticas ali o tempo todo e transmitir uma reflexão que às vezes dura um vídeo de 5 ou 10 minutos e as pessoas uma hora perdem a paciência e acabam passando o vídeo, mas aqui as paradas acontecem diferente, aqui as pessoas têm mais paciência, aqui as pessoas conseguem sentar para assistir, não sei o porquê, uma hora eu vou saber, mas é da plataforma e é isso, estamos aqui, migramos e tomara que isso dê certo. Então, por favor, Deus abençoa ah, o início dessa trajetória. Eu resolvi começar fazendo uma reflexão sobre o filme muito polêmico em 2020, que é o filme O Diabo de Cada Dia. Ele foi muito polêmico porque ele tratou de uma questão de religião e sempre que isso vem em pauta, sempre que isso vem à tona, sempre gera repercussão, sempre gera discussão por conta de crenças, conflitos e, religião é um assunto extremamente delicado de se discutir. É que nem futebol, é que nem política. Gente perde a amizade, gente perde a noção por conta de religião. São opiniões que são muito conflitantes. Sei lá por quê. Essa é uma questão histórica que vem acompanhando a nossa sociedade, não é de hoje, de muito tempo. Mas ainda assim, eu resolvi pegar esse filme e colocar aqui, deixar a minha opinião e fazer a minha análise e reflexão. Por mais que isso pareça muito esquisito assim de início, eu vou tentar dizer que eu não vou entrar em conflito com a questão da religião. É possível falar sobre esse filme sem entrar em conflito com isso. Por quê? Porque o filme, apesar de ser uma questão religiosa envolvida, ele não aborda em si, ele não faz a crítica em si à religião. Ele faz a crítica à religiosidade, que tem um nome muito parecido, mas significados diferentes. E sobre isso sim, eu vou falar. Aí você pode dizer, então você está se confundindo, nada a ver, é tudo a mesma coisa, religião, religiosidade. E eu digo que não, o nome é bem parecido, mas são diferentes sim. Eu vou explicar a diferença, vou explicar o conceito de religião e depois eu vou explicar o conceito de religiosidade. E aí você vai conseguir entender melhor a diferença e aí sim a gente parte para o raciocínio, para a análise do filme em si. A religião, na minha opinião, une cultura, visão de mundo, espiritualidade e valor moral. Olha esses 4 pontos: cultura, visão de mundo, espiritualidade e questão moral. Enquanto isso, a religiosidade está atrelada a um sentimento um sentimento em consequência às ações de um indivíduo. Isso independentemente da religião. Então imagina uma pessoa que pegou essas questões da religião que eu acabei de explicar, que é a cultura, a visão de mundo, a espiritualidade e a questão moral. Ela adquiriu um sentimento com base na absorção de tudo isso e praticou uma determinada ação. E essa ação atrelada à religião e ao sentimento dela é o que explica a religiosidade. Você conseguiu entender a diferença? Com base nessas ações, o indivíduo ele pode tomar práticas boas e equilibradas, como pode levar para um lado mais radical, fugindo um pouco até mesmo da natureza da religião, que muitas vezes está ali com um pensamento super bom, super positivo. O maluco pega os sentimentos dele e toma essa prática em ações, mas ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, e ele pode ser dotado de erros e vícios. Ele se atrela, ele se empodera dessas ideias da religião e pratica a religiosidade. E é aí que mora o perigo. E antes que você confunda, eu não estou falando daquele crente chato, não estou falando daquele espírita chato que fica só falando sobre aquilo que ele vê no culto ou na sessão e etc. Eu estou falando de uma coisa bem mais séria, de pessoas que tomam práticas extremamente radicais em nome da religião. E o filme aborda sim essas pessoas. E para o filme, com base na ideia do autor e na reflexão do filme, o problema não é o sistema em si ou a religião em si, mas sim as pessoas que compõem esses grupos, as pessoas. E é por isso que o nome do filme é O Diabo de Cada Dia. Eu, Ítalo, iria mais além ainda, porque eu não diria nem que o diabo mora nas pessoas, eu diria simplesmente a maldade das pessoas e a utilização delas de uma ideia tão sagrada para praticar o mal.
Por exemplo, sei lá, João de Deus, tá ligado? O maluco ele segura, ele se atrela, se agarra a uma causa totalmente espiritualizada, totalmente positiva e pratica o mal em nome da fé, pratica o mal em nome de uma determinada religião. E não dá pra você olhar isso que ele faz e dizer que a culpa é da religião, que a culpa é do sistema em que ele tá. A culpa é do maluco, a culpa é da religiosidade, a culpa é do sentimento dele em relação a algo que foi transmitido para ele e as ações que ele utilizou com base nisso que foram totalmente conflitantes com aquilo que as pessoas que seguiam ele acreditavam, sabe? O problema não é das pessoas que seguiam ele, o problema foi do cara que tomou uma prática escrota para fazer algo escroto e ainda se defendeu e se agarrou numa ideia que era sim positiva e que tem que ser mantida, sabe? É muito delicado, mas eu espero muito que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente vê sempre questão de guerra santa nos jornais, nos noticiários. E também está muito atrelado à questão das guerras por conta da religiosidade. Não é a religião, é a forma como as pessoas que estão ali envolvidas nesses conflitos pegam, se empoderam dessas questões para tratar, sei lá, de questões políticas, entendeu? Elas usam como base uma questão da religião que seria super positiva e que poderia tranquilamente dialogar e se comunicar entre si e fazem todo um outro movimento que acaba até destruindo a causa por conta das suas práticas, da sua religiosidade, do seu sentimento e das suas ações atreladas àquele movimento, mas das pessoas, dos diabos de cada dia. E você sabe o que esses indivíduos têm em comum? O fato deles terem a consciência tranquila daquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles acreditam que eles estão sendo movidos por leis maiores do que as jurídicas e do que as sociais. Eles são movidos por leis sagradas, por leis da fé. Eles entendem, eles têm a consciência, o valor moral de si, individual, de que tudo aquilo que eles fazem estão sendo respaldados por Deus. Mas se você pega a palavra Deus, ali no meio tá eu. E a consciência do cara em relação àquilo que ele está fazendo. E ele transfere algo para uma parada sagrada e se fica tranquilo em relação a isso. É uma parada muito conflitante, muito, mas que diz respeito à consciência do indivíduo e não do sistema ou da religião que ele está inserida. Entende isso? E aí, em cima disso, há um problema maior ainda, porque essa pessoa que tem essas crenças e que tem esses sentimentos e essas ações, elas não fazem mal só para elas mesmas, porque elas podem influenciar outras pessoas para fazer coisas que elas acreditam. E quem acredita é aquela pessoa, é aquele diabo de cada dia, e não necessariamente essa ideia esteja ligada ao sistema da religião. Porque isso é muito subjetivo, é muito pessoal. Você leva uma crença sua, você leva a sua religiosidade para outras pessoas. Você quer ver um exemplo? Um líder religioso passar por meio da religiosidade, dos seus sentimentos, das suas ações, a ideia para uma outra pessoa de que ela tem que fazer algo que não necessariamente ela acredita. Então, por exemplo, falar para essa pessoa matar alguém. Entende? É mais ou menos a questão da Guerra Santa. Um líder religioso vem lá, se posiciona no meio dessas pessoas, utiliza da religião como argumento para passar a ideia de que você tem que entrar ali e matar aquela pessoa e tomar aquela prática. Às vezes a pessoa nem acredita, mas ela é tão ingênua, ela é tão carregada de ingenuidade e amor e respeito à religião que ela obedece a ideia de uma pessoa que está dotada de religiosidade e que é influente. E aí e faz aquilo, tipo, porra, é muito real. Essas coisas acontecem demais. Você vê, por exemplo, em uma determinada religião, pessoas te convencendo a tomar práticas que na sua vida não faz nem sentido, que não estão nem ligadas. Mas ela usa o nome de Deus, ela usa a lei da fé e ela abusa da sua ingenuidade para tomar essas práticas. E porra, isso é errado pra caralho, tipo, minha opinião. Mas sempre lembrando, isso não é culpa da religião. Isso é culpa das pessoas que estão lá. E não são todas as pessoas, são algumas pessoas específicas que acabam contaminando toda uma área justamente por conta desse mal que elas fazem. E é por isso que o filme faz todo sentido, porque ele transmite situações repetidas de pessoas que estão fazendo exatamente isso, estão prosperando exatamente essa questão da religiosidade. E por isso que ele é muito interessante, que ele é fantástico de você entender e
captar, tomar consciência do que acontece realmente no mundo. Eu gostaria muito de me estender, né, nesse tema e poder abrir isso para discussão, só que o vídeo ficaria muito longo. Dá para eu fazer a parte 2, dá para eu responder nos comentários quem tem alguma opinião diferente disso ou algum ponto entre no equilíbrio disso. Eu espero muito que eu não tenha entrado em conflito com a questão da religião ou não tenha ofendido qualquer pessoa, porque a ideia é justamente mostrar aqui que não há maldade na ideia que você siga. A maldade, se existe, a maldade ela tá nas pessoas e não são em todas as pessoas, são em algumas pessoas. Então, acho que o ponto é você saber diferenciar bem uma religião, pontos dessa religião e conseguir separar isso do indivíduo, entender que independentemente da religião, ela é dotada de pessoas e que essas pessoas elas podem ser boas como elas podem ser ruins. E a partir disso você tomar uma consciência individual sobre aquilo que você tá e os riscos que isso existe, entende? Como em qualquer outro relacionamento entre pessoas, eu não digo só em relação à religião, mas qualquer relacionamento de confiança, você deve entender que do outro lado está uma pessoa e que essa pessoa ela é passível de qualquer prática, seja boa ou seja ruim. Esse filme, você tem que assistir esse filme porque ele fala, ele pega essas palavras que eu coloquei e joga imagens em situações e aí torna interessante a experiência. Então estou tentando só transmitir a minha reflexão de quando eu assisti, tentando te convencer de que você tem que assistir o filme para poder entender essa ideia ou até mesmo conflitar com ela, apresentar argumentos que quebrem a ideia do filme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Pode comentar, fica à vontade para compartilhar com seus amigos. Eu tô muito livre para falar sobre isso. Tenho muito medo das pessoas me interpretarem errado, mas a minha análise é sobre o filme, não necessariamente a minha opinião, mas é uma análise sobre o que eu entendi do filme e sobre o que eu acho que faz sentido em alguns pontos e que tomar consciências é muito importante. Se você gostou do conteúdo e quer assistir mais vídeos nesse sentido ou análises sobre outros filmes que também tragam um teor reflexivo, dá um like nesse vídeo, manda para seus amigos, deixa o seu comentário, se inscreve no canal porque a partir de agora eu vou começar a publicar bastante vídeo aqui, tentar manter uma frequência e é isso. Tô muito feliz de ter começado esse novo ciclo e vamos que vamos, porque essa bagulho 1 hora chega para as pessoas. Tamo junto, um beijo.